A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Raio-X da Bíblia. E começamos, como de costume, com uma oração e tomamos o Salmo 50, versículo 1 ao versículo 10. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende piedade de nós, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a nossa iniquidade. Lavai-nos totalmente das nossas faltas e purificai-nos dos nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa iniquidade, diante de nós está sempre o nosso pecado. Só contra vós pecamos, que é mal fizemos diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nascemos na culpa, nossas mães conceberam-nos no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-nos, pois, a sabedoria no mais íntimo de nós. Aspergi-nos com um ramo de hisope e ficaremos puros. Lavai-nos e nos tornaremos mais brancos do que a neve. Fazei-nos ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema hoje é tirado do profeta Joel 2:13. Agora convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Veshu-vu El Adonai Elohechem. Agora convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então, essa é a versão hebraica do versículo Joel 2:13. Veshu-vu El Adonai Elohechem. Primeiras considerações. Converter-se em hebraico é shuv, disse shuv. Em aramaico, que é a língua de Jesus, a língua também dos pais de Jesus, é o aramaico. Converter-se, diz-se tuv, seria até o v, mais ou menos, não é? Tuv, e quer dizer voltar, voltar-se, mudar de direção. Pode também significar inclinar-se, e depois o significado de arrepender-se ou de converter-se também. É muitas vezes sinônimo de arrepender-se este termo shuv em hebraico ou tuv em aramaico. Porém, alguns textos parecem indicar que o arrependimento é o passo anterior à conversão. De fato, Atos 3:19, pela pregação de Pedro após a cura do paralítico, Pedro diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Em grego, metanoesate un kai epistrepsate. Então, metanoesate, arrependei-vos. Epistrepsate, convertei-vos. Então, neste texto bíblico parece de fato indicar que arrepender-se é o passo anterior à conversão. Agora, não obstante esta possibilidade, nós, neste nosso estudo bíblico, neste
raio-x da Bíblia de hoje, vamos tomar os dois termos, arrepender-se e converter-se, como sinônimos, só por questões práticas, não é? A pergunta que nos acompanha é a seguinte: em que circunstâncias Deus chama a conversão? Em que circunstâncias Deus chama a conversão? Agora, partindo do Antigo Testamento, ponto número 1, Deus chama a conversão quando a terra precisa de ser curada. O segundo livro de Crônicas 7:14 diz o seguinte: se meu povo, sobre o qual fui invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Então, Deus chama a conversão quando a terra precisa de ser sanada, quando a terra precisa de ser curada. A terra de Israel estava contaminada com cultos idolátricos naquele tempo, com sangue dos deportados, sobretudo pelo pecado dos invasores. Deus chama o seu povo à conversão como condição para ele curar a terra de Sião e a cidade de Jerusalém. A terra de Sião e a cidade de Jerusalém viraram impuras, viraram contaminadas. Então, só a conversão dos seus habitantes podia torná-la habitável, acolhedora e abençoada. Agora, este ponto, a meu ver, é fundamental. Também a nossa conversão a Deus é condição para que a nossa terra, este nosso mundo, o nosso país seja curado, seja sanado. O que pode curar a nossa terra não são as muitas orações, os muitos louvores, os muitos cantos bonitos que se elevam a Deus, mas muito mais do que isso, a conversão dos seus habitantes, a nossa conversão pode curar a nossa terra. É a conversão dos moçambicanos a Deus que pode curar Moçambique. É muito importante este versículo, segundo livro de Crônicas 7:14, onde Deus chama a conversão e como consequência da conversão é a cura da terra daqueles que se convertem. Então, dizíamos que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, por causa dos cultos idolátricos, tinha contaminado a sua terra. Então, só a conversão pode curar a terra onde o pecador vive. Também em Moçambique, se queremos aplicar esta ideia teológica do Antigo Testamento, Moçambique será sanado, será curado como terra, como território, pode ser curado por Deus só se os moçambicanos nos convertermos a Deus de coração. Outro ponto, não é? Estamos tentando responder à pergunta em que circunstâncias Deus chama a conversão. O segundo ponto é que Deus chama o resto de Israel à conversão para que os que foram levados ao exílio regressem à casa. Ainda no segundo livro de Crônicas 39b. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra. Então, diz esse versículo 9b, segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra. Aqui, voltar ao Senhor quer dizer apegar-se a Ele, manter-se fiel às suas leis, às leis divinas. E isso faria com que os deportados fossem abençoados e libertos. Agora, estamos no contexto em que alguns israelitas haviam sido deportados, não é, para o exílio e ficaram poucos, muito poucos, ficou um resto. Então, aqui diz o texto que a conversão daquele resto que ficou, o arrependimento daquele resto que ficou, era condição para que aqueles que foram deportados
fossem abençoados e até pudessem regressar à terra. Então aqui existe uma relação intrínseca entre a conversão dos pais que tinham ficado, a conversão das mamás que tinham ficado em Jerusalém e em Israel, e uma relação intrínseca entre a conversão dos pais que tinham ficado e a bênção dos filhos e netos que estavam no exílio. Então a conversão em si é uma intercessão pelos familiares. Quando o pecador se arrepende e volta a Deus, os seus familiares são abençoados com a paz. Agora, e como se volta ao Senhor? Joel 2,12 o descreve. Por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Então isto quer dizer que os israelitas, que o resto de Israel que tinha ficado em Jerusalém e outras cidades de Israel, deveriam jejuar, voltar ao Senhor de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto, gemidos de súplica, para poder atrair bênçãos, paz e harmonia para os que estavam longe. Isto é também verdade hoje. Podemos também, no tempo da Quaresma, podemos oferecer jejuns, podemos oferecer lágrimas, podemos oferecer súplicas e podemos oferecer todo o nosso trabalho, o nosso processo e caminho de conversão para o bem, em bem daqueles que estão longe, daqueles que estão longe de nós. Então, a oração, aqui está o poder da oração, o poder do jejum, mas sobretudo o poder da conversão. A conversão do pecador, atrai bênçãos para os seus familiares. Terceiro ponto, Deus chama a conversão no contexto da escolha entre o bem e o mal. Diz Ezequiel 18:32, não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Então aqui Ezequiel 18:32. Deus acaba de dizer, através de Ezequiel, que se alguém escolher permanecer no mau caminho, morrerá como consequência disso. Mas se alguém escolher abandonar o mal, viverá também como consequência dessa escolha que fez. É neste contexto que Deus grita, pela boca de Israel, convertei-vos e vivereis. Deus grita pela boca de Ezequiel, convertei-vos e vivereis. Vehashivu, vehiu. Vehashivu, vehiu. Aqui é o que Ezequiel gritava na praça, num contexto em que o povo deveria escolher o bem e rejeitar o mal. E ele gritava, Vehashivu, vehiu, convertei-vos e vivereis. Vehashivu, vehiu. Então, em poucas palavras, converter-se é escolher a vida, e é a preocupação do profeta em nome de Deus. Se todo homem se convertesse, estaríamos todos a escolher a vida, estaríamos a optar pelo caminho da vida, estaríamos a repudiar o caminho da morte, isto é, o caminho que conduz à perdição. Mas aqui o desafio deste versículo de Isaías 18:22 é que alguém como Ezequiel possa gritar nas praças de hoje, possa gritar em todos os cantos do mundo, possa gritar em todos os lados esta forte exortação de Ezequiel, Vehashivu, vehiu, convertei-vos e vivereis. Então alguém que grite que é preciso escolher o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho da conversão. E deveria ser um dos compromissos do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma não seria só
tempo em que fazemos a via sacra, o tempo em que jejuamos e fazemos obras de caridade, mas seria o tempo em que pregamos a conversão e mostramos às pessoas que só a conversão leva à vida. Só escolhendo o caminho da conversão estamos a escolher o caminho do bem, o caminho da vida. Ponto número 4. Deus convida a conversão no contexto de ênfase dos sinais externos da conversão. Explica um bocado melhor isso. Diz Joel 2:13: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, voltai ao Senhor vosso Deus. Então, este versículo é mesmo num contexto em que o povo de Israel tendia a enfatizar os sinais externos da religiosidade e os sinais externos da conversão e de arrependimento, mas não a verdadeira conversão. Os israelitas tendiam a enfatizar esses sinais externos, pintar-se com as cinzas, rasgar as vestes, não é? E é neste contexto que Deus diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, irmãos, enfatizar os sinais externos é um pecado muito comum. Também hoje, sobretudo, enfatizar os sinais litúrgicos sem rasgar o coração, não é? Esta ênfase dos sinais litúrgicos tende a levar-nos a considerar a liturgia e os ritos da liturgia como se fossem mágicos, não é? E isso não nos permite captar o significado, não é? O verdadeiro significado dos sinais, não é? Por exemplo, podemos dar o exemplo da água benta, o exemplo das cinzas, o exemplo do óleo, não é? Ungimos a cabeça, as mãos, a frente, recebemos as cinzas, e usamos a água benta e tendemos a considerar estes sinais como se fossem mágicos. Aqui Joel diz que não são sinais mágicos que de fato Deus aprecia. Deus não olha para os sinais, Deus olha para o coração. Por isso ele grita através do profeta Joel: rasgai os vossos corações. Os corações devem converter-se ao Senhor. Então aí molhai esse coração que é árido e duro. Ungi esse coração, rasgai esse coração. Deitai cinzas sobre esse coração. Então, o que se converte não é a minha cabeça que recebe cinza, não é o óleo, não é a cabeça que recebe o óleo, nem as minhas mãos que são ungidas, não é o meu corpo que é abençoado pela água benta, mas é o coração. Deus olha para o coração, não pelos atos externos. É por isso que Joel 2:13 Deus grita através da boca de Joel: rasgai os vossos corações. Então, Deus chama o seu povo à conversão num contexto em que ele tende a pôr ênfase, a colocar mais ênfase nas coisas externas e a esquecer-se de que ele olha para o coração e quer que o coração se transforme. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. The
Bem-vindos, estimados ouvintes, à segunda parte do nosso Raio-X da Bíblia de hoje, cujo tema é Agora convertei-vos ao Senhor vosso Deus. E já abordamos na primeira parte alguns textos do Antigo Testamento que nos mostram as circunstâncias em que Deus convida o seu povo à conversão. Vamos, nesta segunda parte, tratar alguns textos do Novo Testamento. Agora, quanto às circunstâncias em que Deus chama ao arrependimento no Novo Testamento, podemos ressaltar a primeira pregação pública de Jesus, foi suscitada pela necessidade de se crer no seu Evangelho. Diz Jesus: fazei penitência e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Metanoeite kai pisteueite ento evangelio. Ora, metanoia, metanoeite. O substantivo, o nome é metanoia. Quer dizer uma completa mudança de mentalidade
e atitude perante o pecado. Esta completa mudança de mentalidade e atitude perante o pecado leva a pessoa a entregar-se ao Evangelho. Isso é o que quer dizer crer no Evangelho, é entregar-se ao Evangelho. Por outra, se a pessoa não mudar de mentalidade e atitudes, nunca vai crer no Evangelho. Não é possível crer no Evangelho sem fazer esta metanoia, esta completa mudança de mentalidade e atitudes perante o pecado. Agora, por que há muita gente que não crê no Evangelho de Jesus de Nazaré? É porque não fizeram a metanoia, não mudaram completamente a sua mentalidade e atitudes perante o pecado, perante as coisas deste mundo. É só por isso. Jesus, quando na sua primeira pregação diz fazei penitência, crede no Evangelho, e ele queria de fato convidar os seus ouvintes a primeiro assumirem ou aceitarem a sua condição de pecadores e entrarem no caminho desta completa mudança de mentalidade e atitude perante o pecado, perante o mal, perante Satanás. Só depois seria possível assumir a boa nova que ele trazia. Agora, ainda no contexto do Novo Testamento, outra circunstância podemos destacar, circunstância em que Deus convida o seu povo à conversão, é o contexto da falta de frutos concretos daqueles que seguem o Senhor. Quando faltam os frutos concretos daqueles que seguem o Senhor, Deus convida o seu povo à conversão. Diz Mateus 3:8: Dai, pois, frutos de verdadeira penitência, poiesate un carpon axion tes metanoias. Diz o texto grego, poiesate, quer dizer, dai, fazei, produzi frutos, carpon, axion, claro, as nossas traduções dizem verdadeiros frutos, mas axion quer dizer dignos, não é? Dignos. Dai, pois, frutos dignos de penitência. Seria assim a tradução literária mesmo, a tradução literária assim ao pé da letra, não é? Do texto grego. Dai, pois, frutos dignos de penitência. Ou fazei, produzi frutos dignos de penitência, ou dignos de conversão. Agora, aqui palavra-chave que caracteriza a conversão é frutos. Há muitos casos de esterilidade cristã. Muitos cristãos acham que podem limitar-se a cantar bem, a preparar bem os momentos de oração, mas não dão frutos de conversão, frutos dignos de conversão. Não dão frutos na sua vida. Os cristãos correm o risco de só dançar. Há muita dança, é quase moda. Dança-se nas igrejas, dança-se muito. Então, corremos o risco de só dançar, esquecendo-nos que Deus quer ver os frutos dignos, frutos de verdadeira conversão. É isso que mais interessa a Deus. Frutos de conversão, para podermos transformar o mundo, para podermos transformar as relações e mentalidades do mundo. De fato, se tomarmos Lucas 15:10, digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Partindo deste texto, podemos dizer que os anjos não dançam só pelo nosso bom canto. Os anjos do céu não cantam pela nossa dança
litúrgica, os anjos do céu cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Penso que está muito claro. Lucas 15, 20. Os anjos do céu, haverá júbilo no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, sempre que um pecador se arrepende, há dança, há júbilo, há vibração no céu. Mas sempre que os pecadores não se arrependem, só se limitam a dançar, a cantar, a celebrar bem a Deus, a querer impressionar a Deus, no céu não há júbilo. O outro contexto, tirado do Novo Testamento, outro contexto em que Deus chama a conversão é o contexto das provações, contexto do sofrimento, contexto da perseguição, não é? O contexto da perseguição. Agora, a mensagem dada a João na sua visão, em Apocalipse 3:19, diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Reanima, pois, teu zelo e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Ora, se lermos toda a perícope, toda a unidade literária, todo o texto, partindo do versículo 14 ao versículo 21, dá-nos uma ideia mais geral deste contexto em que Deus chama a conversão. A partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Versículo 16. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Versículo 17. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Conselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Versículo 19, aquele que mais nos interessa. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Versículo 21. O vencedor considerei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, esta circunstância é muito desafia a todos nós, desafia a igreja, que na provação, no sofrimento e na perseguição somos chamados a converter-nos. As dificuldades, as perseguições, as calamidades, as dores, as epidemias são uma oportunidade propícia para fazer aquilo que João diz: Zeleue, kai metanoeson. Zeleue, kai metanoeson. Quer dizer, enche-te de força e converte-te. Enche-te de força e converte-te. Eu gostaria de terminar este nosso raio-x da Bíblia com essas palavras do Apocalipse. Lemos do capítulo 3, neste caso só do versículo 19, e que a mensagem aqui é que na circunstância ou em contextos de dificuldades, perseguições, calamidades, dores, epidemias,
doenças, a igreja de Deus, neste caso era, no Apocalipse era a igreja de Laodiceia, neste caso é a igreja de Moçambique, é a igreja de todo o mundo, são os crentes de todo o mundo, devem tomar as dificuldades, perseguições, calamidades, dores e epidemias como uma oportunidade para encher-se de força, zeleuein, encher-se de zelo, de força, depois metanoeson, quer dizer, converter-se a Deus. Então, como também diz Atos 17:30, Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Então, pudermos todos, como igreja de Deus, igreja de Cristo no mundo, redescobrir que o momento da provação, o momento da perseguição, o momento das epidemias é também um momento propício para voltarmos a Deus, para fazermos esta metanoia. Terminamos com os versículos 11 a 21 do Salmo 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dos nossos pecados desviai os olhos, e nossas culpas todas apagai. Ó Deus, criai em cada um de nós um coração puro, renovai-nos o espírito de firmeza. Da vossa face não nos rejeiteis, e nem nos priveis do vosso Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da salvação, sustentai-nos com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinaremos vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, nosso Salvador, livrai-nos da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia exaltaremos. Senhor, abri os nossos lábios, a fim de que anunciemos os vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se vos oferecêssemos um sacrifício, não o aceitaríeis. Nosso sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade tratai Sião com benevolência. Reconstrui os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Sobre o vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, um bom caminho de conversão neste tempo da Quaresma. Faço votos de um bom caminho, frutífero caminho de conversão para cada um de vós. Até para a semana. Muito obrigado. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.